Vamos lá, galera, continuar nossa revisão da prova da UFES aqui. Vamos continuar nossa resolução aqui no nosso canal. Você sempre curtindo, segue aí nas redes sociais do Química em Massa. Nós paramos na última aula, no último vídeo, na questão de número 35. Então vamos seguir a resolução da prova da UFES aqui a partir da questão 36. Vamos lá. A questão 36 é uma questão pequenininha. Diz assim, um exemplo de composto iônico no qual o cátion apresenta átomos unidos por ligação covalente é representado pela fórmula. Primeira coisa, ele colocou essas alternativas aqui, A, B, C, D e E. No primeiro composto, a gente tem o cátion formado só por um elemento, que é o fósforo, que também não tem ali ligações covalentes. No segundo composto, é um composto iônico, mas o cátion é formado só por um metal. A ligação covalente é A metal com A metal. A gente não pode ter metal para formar ligação covalente. No terceiro composto da letra C, o cátion ele é formado só pelo sódio. Da mesma forma que tem na letra B, só por um metal alcalino da família 1A. Na letra D, a gente tem o cátion NH4+, e o ânion Cl-. O cátion amônio é formado apenas por ligação covalente, porque o nitrogênio é um ametal e o hidrogênio também é um ametal. Então, cátion formado só por ligações covalentes, a gente encontra na letra D. Na letra E aqui, só para matar sua curiosidade, a gente tem a fórmula da ureia, que é um composto orgânico. Tá? Aí vem a questão 37, ainda falando sobre algumas características das substâncias. A gente sabe que o composto iônico em solução aquosa conduz corrente elétrica. É bom condutor. O composto molecular, ele é mau condutor em solução aquosa. No estado sólido, o composto iônico não conduz. Só quem conduz no estado sólido e no estado líquido são os metais. Então vamos lá ver o que é que diz a questão 37. Ele coloca a figura, A gente tem duas figuras, uma com a lâmpada apagada, a outra com a lâmpada acesa. Na lâmpada apagada, a gente tem um sólido X e na lâmpada acesa, a gente tem um líquido Y. E aí ele quer saber o sólido X e o líquido Y utilizados nesse teste podem ter sido respectivamente. Aí na letra A, ele coloca assim, que o sólido X, cloreto de sódio, e o mercúrio metálico como líquido Y. Por quê? O cloreto de sódio, NaCl, é um sal, é um composto iônico. Se estiver na fase sólida, o composto iônico não conduz corrente elétrica. Logo, a lâmpada está apagada. Então, pode sim o sólido X ser um composto iônico, ser o cloreto de sódio, mas o componente principal do sal de cozinha. Tá aqui, a lâmpada fica apagada porque o composto iônico não conduz na fase sólida. E Y ser um metal, o mercúrio metálico. Líquido, o mercúrio, vamos botar aqui o mercúrio, aqui é um líquido, e o metal, ele pode conduzir a corrente elétrica, tanto na fase líquida quanto sólido. Então a gente já tem resposta que é a nossa alternativa, a letra A. O sólido X, ele é iônico, que não conduz na fase sólida, por isso a lâmpada está apagada, e o metal na fase líquida, que conduz, aí a lâmpada está acesa. As outras alternativas falavam aí, a letra B, prata metálica e solução aquosa de cloreto de sódio. Se a gente colocar a prata metálica aqui, a lâmpada ia ficar acesa, porque a prata é um metal bom condutor. E a solução aquosa de cloreto de sódio, ela ia deixar a lâmpada acesa também, porque conduz corrente elétrica. Na letra C, ele fala cloreto de sódio e tetracloreto de carbono. O cloreto de sódio, sólido, aqui, ele não ia conduzir, ia ficar apagada. Mas o tetracloreto de carbono, que é um composto covalente, líquido do lado de cá, ele também ia deixar a lâmpada apagada. Então a lâmpada aqui tem que ficar acesa, não pode ser a letra C. Na letra D ele repete a prata metálica como sólido, a lâmpada ficaria acesa e não apagada. E na letra E ele coloca o sólido aqui, a sacarose, a lâmpada ficaria apagada. E cá ele repete o tetracloreto de carbono, a lâmpada com o tetracloreto de carbono aqui ficaria apagada, porque o tetracloreto de carbono é um composto covalente que não vai conduzir na fase líquida. Tá?
Aí vem a questão 38, uma questão agora de cálculo. Um cálculo simples, que é o cálculo de fração molar. Ele fala o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água a 20 graus Celsius é cerca de 36 gramas por 100 gramas de água. A fração em mol de soluto em uma solução aquosa saturada a essa temperatura é aproximadamente. Se a solução é saturada e o coeficiente de solubilidade é 36 gramas por 100 gramas de água, então quanto é que eu vou ter dissolvido nessa solução? Exatamente os 36 gramas, porque solução saturada, a quantidade de soluto dissolvida é igual ao do coeficiente de solubilidade. Para calcular a fração molar, a gente pega o número de mol do soluto e divide pelo número de mol total da solução, que seria a soma do número de mol do solvente mais o número de mol, ou quantidade de matéria, né, do soluto. Soluto mais solvente. Aí a gente vai calcular aqui em separado, porque para calcular a quantidade de matéria ou o número de mol, basta a gente dividir a massa, né, pela massa molar. A massa dada do sal é 36, a massa molar do cloreto de sódio 58,5, a massa da água 100 e a massa molar da água 18 gramas por mol, tá? E aí a gente só vai fazer a divisão aqui, deixa eu ver aqui na minha peça, 0,6, essa divisão, o número, a quantidade de matéria do soluto, e a quantidade de matéria do solvente 5,5 aproximadamente. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos agora calcular a fração molar do soluto, que é só dividir o número de mol do soluto, que foi 0,6, pela soma do número de mol do soluto com o número de mol do solvente, número de mol do sal com o número de mol com a quantidade de matéria da água. E somando os dois a gente tem 6,1. Essa divisão aqui dá aproximadamente 0,1. Então a minha fração molar corresponde a 0,1. Isso está na alternativa letra A. 0,1 é a fração molar. Lembrar que para calcular a fração molar é só a gente dividir o número de mol total, a quantidade de matéria total do soluto, sobre a quantidade de matéria total da solução. Calculamos aqui as quantidades de matéria do soluto e do solvente, substitui e aí acha lá 0,1, marca a alternativa letra A. Mais uma, vamos para 39, tá cansando? Não tá não? Continua aqui com o professor Rodrigo que tá legal demais fazer essa revisão com vocês. Certa solução aquosa antisséptica, vamos lá, é a 39, facinho também essa questão. Usada para a desinfecção de feridas da pele, contém gliconato de clorexidina. Cuidado para não travar na hora de falar essas substâncias. Na concentração de 10 mg por ml, expressa em porcentagem, que é, a gente coloca assim, ó, porcentagem massa por volume, a concentração dessa solução é igual a, se a gente tem 10 mg para 1 ml, quando a gente tem essa anotação, massa por volume, eu quero trazer isso para 100 ml. Olha que fácil, 2 zeros aqui, 2 zeros cá. Se são 10 mg para 1 ml, a gente vai ter para 100 ml 1000 miligramas. 1000 miligramas corresponde a 1 grama. Ou seja, a gente tem 1 grama por 100 ml. Isso quer dizer que a gente tem uma porcentagem de massa de 1%. Ou seja, é 1 para 100. 1 grama em 100. 1% em porcentagem massa. Então é sempre assim, ó, massa por volume. Aqui a gente tem a massa em percentagem por volume. E se você tem 1 grama em 100 ml, então você tem 1%. Se eu tivesse 10 gramas em 100 ml, eu teria 10% e por aí vai. A alternativa da questão 39, letra C, 1%. Já a questão 40, nossa última da agora, dessa etapa, ela vai falar que a cal viva, ou cal hidratado e calcário, né? Vamos colocar aqui, ó, a cal viva, CaO, que é o cal em pó, tá? A cal hidratada, CaOH2, e o calcário, que é CaCO3. São substâncias empregadas para a correção da acidez de solos. Essas três substâncias são classificadas respectivamente como, olha só,
A gente tem aqui um óxido, né? Um óxido básico, porque tem um oxigênio com um metal alcalino terroso da família 2A. Oxigênio ligado a metais família 1A e família 2A vai formar um óxido básico. Primeiro, um óxido básico. A nossa segunda substância, hidroxila, hidróxido de cálcio, é uma base. E o calcário não tem nem hidrogênio nem hidroxila na sua fórmula, ele é um sal neutro. É um sal. Então a alternativa onde a gente tem um óxido básico, um hidróxido e um sal é a alternativa letra A. Uma questão simples de classificar as substâncias em funções inorgânicas. Um óxido, composto binário, oxigênio e outro elemento. Né? O oxigênio é mais eletronegativo, aqui ligado a um metal da família 2A, é o óxido básico. Uma base, né? E aqui a gente tem um sal. Tá? Se a gente fosse reagir, pegar o hidróxido com a água, o óxido com a água, a gente forma exatamente, na reação do hidróxido de cálcio com a água, a gente forma, na reação do óxido de cálcio com a água, forma o hidróxido de cálcio. Se a gente continuar reagindo aqui o óxido de cálcio com o gás carbônico, por exemplo, aí a gente vai obter o sal, um óxido básico com óxido ácido, a gente obtém lá o calcário. Só algumas reações aqui, a questão não pede para a gente fazer essas reações, mas é para que você possa aumentar um pouquinho a explicação aqui em torno da questão. Tá aí a alternativa letra A, a classificação correta para essas três substâncias. Se liga aí que tem muito mais vindo por aí ainda de revisão para o UFES aqui no Química em Massa.